E agora sim, agora ficou legal. Então tá, então deixa eu voltar aqui. Bom, então esse aqui é mais ou menos um sumário que a gente vai passar, tá? Eu vou passar muito rápido os slides, como eu falei. Depois vocês podem pegar esses slides e ver mais detalhes, tem referências, tem bibliografia que eu deixei, tem outros links interessantes e tudo mais, que vocês podem ver com mais detalhes depois. Bom, então, como eu mencionei, nós estamos começando hoje o nosso grupo temático de estudos em física da ABC2. Os contatos são esses aqui, que você pode entrar em contato comigo por e-mail, pelo Instagram, grupo no WhatsApp, no Telegram. Então tem várias formas da gente poder entrar em contato e conversar. Essa aqui é a nossa mini agenda até o mês de março, tá? Do nosso grupo aqui. Então a gente já tem uma agenda inicial, já temos alguns temas que a gente vai começar a trabalhar. Então hoje a gente vai falar desses tópicos atuais de cosmologia. Na próxima reunião, que vai ser dia 11, a gente vai falar sobre o Nobel de Física do ano passado, tá? Que foi sobre objetos compactos, né? O pessoal do Nobel não usou o termo buracos negros. Por que será? A gente vai justamente conversar também sobre esses detalhes. E o Nobel do ano passado foi dado por Penrose, né? Um dos grandes físicos e matemáticos do século XX, ainda vivo. O cara ainda está vivo até hoje, trabalhou com Hawking, a Gens, e o nome do outro astrônomo que eu nunca lembro ganhou o Nobel o ano passado, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a premiação, o que é. Isso, é 11/2, é erro de digitação, tá? É 11 de fevereiro, tá? 11 de fevereiro. Nossas reuniões são a cada 15 dias, às quintas-feiras, 20 horas, tá? Então, isso aqui é 11/2, não 11/1. Então, a gente vai falar do Nobel de Física. Depois, no dia 25/2, a gente vai começar a falar um pouquinho de cosmologia moderna, mais um pouquinho da história de 1900 para cá, tá? Por que de 1900? Aí a gente vai detalhar lá nessa reunião, porque aí é onde começa a questão das observações com estrelas, algumas questões de universos, ilhas, ou galáxias, ou nebulosas. Então tem uma historinha bem interessante a partir do ano de 1900 para cá. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história, tá? Dia 10 a 12 de março, tá? Guardem esses 3 dias na agenda, que vai ser o seminário do Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. Pessoal da Física, Química e Biologia, nós também estamos juntos, ou seja, esse grupo temático está junto com outros 2 grupos temáticos, tá? O pessoal de Biologia e de Química, e a gente se juntou e trabalhamos juntos no Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã, também da ABC2. E lá a gente tem uma outra agenda, a parte da nossa, tá? Então a gente vai ter reuniões quinzenais aos sábados. Depois vai ser divulgado direitinho a agenda, as datas, os horários, os temas. Mas nessa data, 10 a 12 de março, a gente vai ter um seminário específico do núcleo. Vai ser 3 dias, 10, 11 e 12, tá? E vai ser dois momentos de palestras com o pessoal da Química, da Física, nós aqui, e o pessoal da Biologia, tá? E a temática tem alguma coisa a ver com origens? Vai ter alguma coisa? Por isso que eu coloquei o ponto de interrogação, tá? Será que tem alguma coisa a ver com origens? A gente vai falar de alguma coisa de origens? Ou a gente vai tratar isso no núcleo? Como é que é? Então eu deixei meio que suspenso aí, uma certa curiosidade para vocês, tá? Mas anotem essa data, não perca, a gente vai divulgar, vai ser completamente virtual também, tá? Então vai ser bem interessante. Dia 25/3 de março a gente vai ter uma outra reunião como essa aqui, mais específica para tratar do início, ou seja, do início do universo, cosmologia quântica, tá? Então, mas não deveria começar com cosmologia? Então, a gente começa do começo e depois vai para o meio. E esse meio é o que a gente vai ver hoje, você vai entender por que a gente fez essa pequena mudançazinha. Mas isso aqui é uma pequena agenda, só para a gente começar a esquentar os motores aí. Tem, detalhe, tá? Quem está pensando aí, poxa, mas a gente só vai falar de cosmologia, só quântica, só relatividade? Não, física não é só astronomia, não é só cosmologia. A gente tem muitos outros assuntos dentro de física para a gente poder trabalhar, tá? Tem muitas outras coisas.
A gente tem que começar, então a gente começa do começo, tá? Bom, então a BC2 eu acho que praticamente todo mundo conhece aqui o que é a BC2, ou já ouviu falar, se está aqui pela primeira vez, já conversou com outras pessoas, mas aqui muito rapidamente eu tirei alguns pontos do que é a BC2, do que é esse grupo maior onde nós estamos inseridos, tá? Então tem um site da BC2, lá tem muita informação, tem muitos artigos, tem um canal do YouTube cheio de palestras, de congressos e tudo mais. Então lá tem muita coisa lá que você pode aproveitar. Então estou deixando aqui alguns pontos linkados. E a principal coisa que eu queria destacar aqui, nesse começo do nosso grupo aqui, é a questão do objetivo. Qual é o objetivo? E aqui o objetivo da BC2. Se é o objetivo da BC2, também é o nosso objetivo. Tá? E promover a comunicação e a integração entre a comunidade cristã e o campo científico no Brasil. A gente ainda não internacionalizou, tá? A gente ainda é apenas nacional. Tá? Começando ainda nacional. Tá? E a missão da BC2 é justamente essa, operar como embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência, tá? Não é multiverso, tá? Não é multiverso físico, mas é um outro tipo de multiverso, tá? E o principal ponto, um outro ponto que eu quero deixar é uma ideia que eu estou pensando, Soares, de criar um canal do YouTube da BC2 Física. Tem muita coisa anotada para me fazer, mas ainda vou fazer ainda. A gente já é internacional, a gente já tem um grupo lá em Moçambique, tá? Então, na hora que eu fiz os slides eu esqueci de Moçambique, então a gente já é internacional, tá? E o ponto que eu quero deixar em destaque maior aqui ainda com relação à questão da BC2 é o seguinte: enquanto organização, a BC2 não toma posição quando há desacordo honesto entre cristãos em uma questão. Sendo mais direto ainda, a BC2 como instituição, ela não é criacionista da Terra Jovem, ela não é criacionista da Terra Antiga, ela não é, de forma institucional, criacionista evolucionária ou evolutivo, ela não é, de forma institucional, do design inteligente, ou qualquer outra vertente evolucionista teísta, evoteísta, ou qualquer outra coisa de vertente que queiram colocar na BC2. A BC2 não é nada disso, ela oficialmente não é nada disso, ela não toma nenhum partido em nenhuma dessas linhas. Os seus membros são completamente livres de tomar partido em qualquer uma das linhas, ou, como eu conheço alguns membros da BC2, não tomar partido em nenhuma. Então tem gente que não segue nenhuma dessas visões, tá? Não há problema algum. O único ponto que a BC2 cobra dos membros e de forma institucional cada um é livre para ter a visão cristã, detalhe, visão cristã que quiser ter, CTJ, CTA, CE, CI, evoteísta, pode ser o que você quiser, desde que, para participar da BC2, obviamente, você tenha um diálogo de forma alto nível e educada. Tá dentro desse padrão? Tá tudo certo, tá? Então a gente pode ser qualquer tipo de visão, os membros da BC2. Então eu tenho uma visão, o professor Covolan tem outra visão, tem um outro colega que não tem visão nenhuma, tem outro que já acha que é uma mistura das 4 visões. Então assim, a coisa é completamente livre, tá? Mas de forma institucional, a BC2 ela não cobra, não impõe, não obriga ninguém a ser de nenhuma posição. Isso que eu tenho que deixar bastante claro. E dentro da física também, dentro do grupo temático de física, como a gente está dentro da BC2, obviamente, a gente pode ser criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, criações evolucionário, do DI. Não, eu não quero nenhuma posição dessa. Não tem problema algum, tá? Você pode ser a posição que você quiser, ou não ser de nenhuma posição, desde que para participar tanto do nosso grupo quanto da BC2 você esteja, vamos dizer assim, favorável ao diálogo, à discussão. E aí quando eu falo discussão aqui é no bom sentido, a gente vai argumentar, vai trocar ideia de forma respeitosa e de forma educada, tá? Divergências, todo mundo tem divergências. A física é um ambiente de divergências, tá? Inclusive eu vou mostrar algumas para vocês aqui dentro
dentro dessa conversa que a gente vai ter, tá? E aí tem o Pacto de Lausanne, que a BC2 subscreve. Quem nunca ouviu falar, não sabe o que é, eu deixei o link aqui, o link inclusive está em português, então você pode ler lá depois, ver o que é o Pacto de Lausanne e ver os detalhes que a BC2 segue, tá? Bom, e aí tem três outros pontos aqui que eu queria chamar bastante a atenção de vocês para depois vocês darem uma lida, que é nesse link aqui, é um texto que está lá no site da BC2. Um outro ponto é a Academia BC2. Exatamente, a BC2 também tem uma academia de pós-graduação. Tá? Então todos os detalhes sobre essa pós-graduação que vai começar agora em breve, está aqui nesse link, quem são os professores, a ementa, e aqui é pós-graduação lato sensu mesmo, tá? Um negócio oficial, registrado no MEC, tudinho certinho mesmo, é algo oficial mesmo, tá? Depois vocês podem ver os detalhes nesse site. E a nossa terceira mini conferência Fé e Ciência para a Vida, que vai ser dia 2 a 4 de fevereiro, semana que vem, e é gratuito. Só entrar nesse link aqui, fazer a sua inscrição, porque além de gratuito, além de você poder assistir as palestras que vão ser virtuais da tua casa, tomando um café, ainda tem certificado no final. Então assim, melhor do que isso, só 2 disso, tá? Então depois você dá uma olhada na programação, faça a sua inscrição, não perca tempo lá e faz a inscrição, ok? Bom, então, entrando na nossa temática de hoje, aliás, alguém tem alguma dúvida com relação a essas coisas que a gente passou até agora? Algum comentário, alguma coisa? Tudo tranquilo. Não, então beleza. Eu vou fazer assim, então, eu vou passar agora bem rapidamente nos pontos que eu quero que eu separei para vocês sobre tópicos atuais de cosmologia, e aí no final a gente abre para tirar dúvida, discussão, mais algum comentário, mais algum detalhe, tá? Bom, então, a primeira coisa é, da onde é que eu tirei toda essa informação que eu vou passar para vocês hoje? Da onde é que eu tirei tudo isso? Eu tirei tudo isso de um curso, desse mini curso Cosmologia, a Ciência do Universo, lá da Unicamp, que teve entre os meses de novembro e dezembro do ano passado. Eu participei do curso todo, o professor Covolan também participou, e quem deu esse curso lá pra gente foi o professor Rogério Rosenfeld, tá? Então, nesse link que está aqui, você encontra o curso completo, tá lá aberto no YouTube, as aulas, as videoaulas gravadas, na realidade foi uma sala igual essa que a gente está fazendo aqui, uma aula mesmo, virtual, e aí o pessoal gravou e colocou no YouTube. Foram 8 aulas, tá? 8 aulas de mais de 2 horas. Obviamente que em 20 minutos eu não vou passar para vocês aqui o que foi falado em 2 horas lá. Então o que eu fiz? Eu peguei alguns pontos, vamos dizer assim, mais centrais que eu achei, não é nem da aula, que eu achei lá desse curso, e coloquei aqui para apresentar para vocês. Então, quem quiser ver mais detalhes e mais coisas do que a gente vai comentar aqui, tem lá nesse curso, e aí vocês podem abrir e assistir todas as aulas e tudo mais que tiver lá. Tá? Bom, então primeiro, o que é Cosmotel? Aqui é uma expressão que eu inventei numa coluna que eu tenho num site chamado Hora de Berear. Lá no final vai ter o link de tudo isso. É uma expressão que eu inventei, que é cosmologia e teologia no mesmo universo. Tá? Então eu achei bonitinha essa palavra e estou utilizando ela aqui para compartilhar com vocês. Bom, primeiro, o que é universo? O que a gente fala em contexto de cosmologia ou em contexto de física? O que a gente fala de universo? O universo, para nós, é tudo aquilo, ou um sistema que tem tudo da parte física, toda a parte física, tá? Então, falando de uma maneira um pouquinho mais técnica, pega um sistema qualquer, uma caixa fechada com um gás dentro. Esse sistema fechado é o universo que nós trabalhamos dentro da cosmologia. As partículas, ou seja, as partículas desse gás que está dentro dessa caixa, são as galáxias. Então, a nível de cosmologia, as nossas coisinhas pequenas não são pessoas, planetas, estrelas, são galáxias. E a interação dessas galáxias, ou a interação de aglomerados de galáxias, inclusive, é tudo isso
que a cosmologia vai trabalhar, tá? Então a cosmologia ela é essa ciência que vai trabalhar com esse sistema, a estrutura e a dinâmica. Quando a gente fala dinâmica, significa o movimento, a parte falando de uma forma não técnica, toda a movimentação interna do sistema. Falando de um pouquinho mais técnico, seria toda a energia do sistema, tá? As equações de campo e as equações de movimento dessas galáxias ou desses aglomerados de galáxias, desse sistema todo que a gente está trabalhando. Tá? Então a cosmologia vai trabalhar com isso e vai trabalhar desde o mais inicial desse sistema até os dias atuais e quais são os possíveis fins, né? Ou seja, qual vai ser o fim do universo, como é que o universo vai acabar. A gente tem modelo para isso. Então dentro da cosmologia a gente trabalha com modelos em tudo, desde o início do universo até os dias atuais e até o fim do universo. Tem fim, não tem fim? Isso também é considerado dentro da cosmologia. E aí a parte do da teologia é justamente essa vamos dizer assim, essa amarração ou essa discussão ou argumentação de forma racional sobre Deus. Essa é uma definição que eu tirei do professor Xavier. Ele tem um canal no YouTube muito legal chamado Teodidatas, e ele trata ali sobre teologia, e aí ele tem uma definição de teologia muito interessante, que é uma discussão e uma argumentação racional sobre Deus, tá? Teologia, tá? Teologia. E teologia cristã, que é o nosso contexto aqui, é justamente essa teologia, ou seja, essa discussão racional sobre Deus, só que ela é centrada em Cristo. Mas que Cristo? Quem é esse Cristo? O próprio Deus encarnado, num formato trinitário e dentro da ortodoxia, ou seja, dentro de toda a história da teologia cristã, dentro das bases da ortodoxia. Questão do Deus trino, do Deus encarnado, tá? Então tudo isso está dentro da aqui deu uma piscada, dentro da teologia cristã, tá? É isso que nós trabalhamos. Bom, e aí eu quero então começar com vocês dentro dessa parte, como eu falei, a questão de cosmologia, como é que a gente trabalha com o universo como se fosse um sistema. Bom, se a gente tá modelando o universo, a gente tem que tirar a informação de algum lugar. Tá? Simplesmente eu estou aqui, eu pego um pedaço de papel, beleza, vou modelar o universo agora. Tá, baseado em quê? Eu tenho que ter algumas informações, que eu estou chamando aqui informações sobre cosmologia, da onde é que eu vou tirar para eu poder fazer um modelo cosmológico, tá? Ou modelos cosmológicos, ou como é que eu vou ver como é que está a situação do universo hoje, como é que o universo era no passado e por aí vai. Então eu tenho que, vamos dizer assim, ter algumas informações ou tirar essas informações de algum lugar. E aí eu tenho algumas formas ou algumas fontes de informação, tá? Eu simplesmente linkei 4 tipos aqui, que é o que está lá no curso da Unicamp, por ondas eletromagnéticas, a gente conhece bastante, raios cósmicos, neutrinos e ondas gravitacionais. Vamos ver bem rapidamente o que é cada uma dessas fontes de onde a gente tira a parte da cosmologia. Bom, aqui ficou meio desfocado a imagem, realmente está desfocado. A informação sobre, ou vindo da parte eletromagnética, é aquilo que a gente conhece bem. Onda eletromagnética é aquela oscilação dos campos magnético e elétrico e uma direção, ou tem uma direção de propagação, tá? A gente também tem a questão do espectro. Eu vou passar muito rápido aqui, tá? Novamente, eu vou passar muito rápido aqui, mas depois vocês podem perguntar se eu passei muito rápido, quem não entendeu nada, ou depois dar uma olhada melhor nos slides, tá? Outra coisa que a gente pode ter informação da onda eletromagnética é as várias frequências, tá? Então a gente tem um espectro visível. O espectro visível é esse que nós observamos mesmo, todas as cores, os arco-íris, o arco-íris todo, e a gente tem outras frequências que nós não chegamos, raios gama, raio X, ultravioleta, isso acima do espectro, vamos dizer assim, das maiores frequências e das baixas frequências também.
tudo isso aqui, todas essas frequências, nós temos experimentos e satélites que vão trabalhar em bandas ou vamos dizer assim, em faixas muito específicas de cada uma dessas frequências, tá? E a gente consegue ter muita informação vindo daí, da parte das ondas eletromagnéticas, tá? Por exemplo, olha, dá uma olhada na nossa galáxia, Via Láctea, olhando da Terra, a gente consegue ver, por exemplo, em ondas de rádio, a gente vê a Via Láctea assim. Num outro espectro, no hidrogênio atômico, no infravermelho, no meio infravermelho, no infravermelho próximo, no óptico. E é assim que a gente olha a olho nu, vamos colocar assim. Na realidade aqui é uma composição de várias frequências dessas cores aqui do espectro visível, tá? Na parte dos raios X, raios gama também, e aí quando a gente junta tudo isso, a gente pode ter mais informação, ou de forma separada, informações que a gente não tem em outras frequências, tá? Bom, aí aqui tem a parte do espectro eletromagnético. O que é isso? Significa que para cada elemento químico há um espectro muito bem específico, muito bem determinado. Tá? Então, aqui apenas um exemplo, por exemplo, o espectro de emissão do lítio é exatamente assim. E não existe nenhum outro elemento químico que tem exatamente esse espectro de emissão. Espectro de absorção do lítio vai ser esse aqui. Então, se você somar a absorção com emissão, você vai ter o espectro contínuo. Tá? Então, do lítio é dessa forma a absorção e é único. Não existe nenhum outro elemento químico que é exatamente assim. Tá? Então isso aqui é como se fosse uma identidade química única para cada elemento químico. Para galáxias também, a gente vai conseguir ver isso na parte redshift, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? O áudio está picotando. Deixa eu cortei o meu... deixa eu só tirar então minha câmera, ver se melhorou a parte do áudio. Eu desliguei minha câmera. Tá, bom, eu deixei minha câmera desligada, eu só vou deixar os slides então. Tirei também do YouTube para ver se dá uma melhorada na conexão. Tá ok. Melhorou. Então beleza. Então tranquilo, eu vou deixar sem o vídeo então. Tá. Então a parte também, um outro detalhe que a gente pode ter das ondas eletromagnéticas é o que eu acabei de mencionar, a questão do redshift. Traduzindo em português, em poucas palavras, o que é isso, tá? Para quem nunca ouviu falar disso. Lembra que tem aqui o espectro de cada elemento químico? Então cada um tem um espectro bem específico, é bem tabelado isso, a gente consegue fazer isso no laboratório de uma forma e catalogar isso muito bem. Aí a gente observa uma galáxia, aqui tem um exemplo de galáxia, mas pode ser uma estrela, pode ser qualquer outro objeto, tá? Então a gente observa o espectro daquela galáxia ou daquela estrela. Aí a gente sabe quais são os elementos químicos, faz lá o espectro de emissão, de absorção, tudo direitinho, está catalogado. E aí o que acontece? Quando a gente vê pelo nosso referencial, vamos colocar assim, como é que deveria ser aquele espectro que eu estou observando, aqui está na parte da Terra. Só que o que eu estou observando, por exemplo, de uma galáxia bem distante, que é esse aqui, veja que o espectro que deveria ser esse aqui, ele está meio que deslocado para a direita, no caso aqui dos slides, para a sua direita, que é para o lado do vermelho. Então está meio que empurrado para o vermelho. Tanto que se eu pegar esse espectro aqui e der uma puxadinha mais para a esquerda, ele vai estar exatamente igual aqui. Então ele está deslocado para o vermelho. É o que nós chamamos de redshift. Redshift. Está indo para o vermelho. É um deslocamento para o vermelho. E isso vai indicar o quê? Isso vai indicar para nós, aí a gente vai ter que trabalhar lá com a parte de efeito Doppler, que eu nem cheguei a mencionar aqui, mas eu acho que todo mundo já conhece, o efeito Doppler lá da ondulatória. Tá? A gente tem lá aquele deslocamento, o barulho da buzina, quando está chegando perto do observador a frequência fica mais alta, quando se afasta do observador, o que acontece com a frequência? Ela diminui. Só que aquilo é por som, efeito Doppler de ondulatória, de som. Existe também o efeito Doppler para luz. E quando a gente faz,
É só uma modificação que a gente tem que fazer nas equações. Ao invés de você usar a velocidade do som, você vai usar a velocidade da luz, e tem uma pequena modificação que tem ali. Quando você faz isso, você também tem um deslocamento para o vermelho, ou seja, tem uma diminuição da frequência. É como se tivesse a ambulância se afastando de você. Você tem uma diminuição da frequência, você tem um redshift ondulatório. Aqui é a mesma coisa. Então você tem um deslocamento para o vermelho, um redshift. Então, tudo isso que eu falei vale também o deslocamento para o azul, que é o blue shift. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Com isso, que tipo de informação que eu consigo saber disso? A velocidade que está o objeto, estrela, planeta inclusive, ou galáxia, está se afastando ou se aproximando de mim. E aí, com outras contas a mais que a gente não vai trabalhar aqui, mas em outra oportunidade a gente vai ver, eu consigo graficar isso pela lei de Hubble-Lemaître, por exemplo, qual é a distância da galáxia. E aí eu tenho com isso o afastamento, ou crescimento, ou a expansão do universo. E para piorar a nossa situação ainda, 1998 para cá, isso a gente vai comentar em outras reuniões futuras, mas eu vou citar um pouquinho depois, em 1998 para cá a gente descobriu que o universo não está só se expandindo, o universo está se expandindo, mas de forma acelerada. E para melhorar ainda a situação, a gente não tem a menor ideia do porquê, do motivo. Tá? É por isso que a coisa fica muito melhor. Por causa dessa questão do redshift. É assim que a gente observa essas coisas, tá? Questão de afastamento ou de... Vamos colocar entre aspas aí, olha as divergências aparecendo. Vamos colocar entre aspas. Crescimento do universo, tá? Então é por causa disso. E aqui tem um monte de outras informações, que só deixei aqui, depois vocês podem olhar com mais detalhes. A questão de ondas eletromagnéticas, energia do fóton, só para a gente ter... É interessante você ter isso em mãos, se você nunca parou para pensar ou não sabe isso de cabeça, é bom ter isso em mãos, até para a gente ter uma ideia de escala, tá? Qual que é a energia do fóton nessa frequência? Compara então a energia do fóton com uma mosca voando a 4 km por hora. Qual que é a massa do elétron, aqui no caso em electronvolts, só para a gente ter uma ideia, porque isso vai ser bem importante na hora que a gente for ver parte principalmente de cosmologia quântica, de início do universo, para a gente ter ideia de tamanho, mas tamanho no sentido de altas temperaturas e tudo mais, tá? Então aqui tem outras informações sobre questão de distâncias, tá? Como é que a gente mede distâncias no universo? É ano-luz, tá? Ou em parsec, tá? Um ano-luz arredonda para 10 quilômetros, 10 trilhões de quilômetros que dá certo, tá? Vamos dar uma de engenheiro aqui. Arredonda para 10 trilhões de quilômetros e dá certo. Ou 10 elevado a 13 quilômetros, tá? Um ano-luz. Tá? Você quer saber a distância da Terra até a galáxia de Andrômeda? Multiplica isso por 2,5 milhões. Aí você vai ter a distância em quilômetros. Então tem outros detalhezinhos a mais aqui. Então tudo isso que eu falei para vocês até agora é informação que a gente pode obter de ondas eletromagnéticas. Por outro lado, a gente também tem uma grande fonte de informação de raios cósmicos. O que é isso? O que é raios cósmicos? Quem nunca ouviu falar de raios cósmicos é o seguinte: você tem um feixe bem concentrado, como se fosse um laserzinho, mas de partículas. E esse negócio vem numa energia altíssima. Tá? Tenha isso aqui em mente, a energia, por exemplo, a massa de um elétron é de 5 MeV, ou de um próton é 1 GeV. 1 GeV. Aqui. A escala que tem de energia para essas coisas aqui que começam, porque quando vem esse feixe, ele bate na nossa atmosfera, né? E aí você tem como se fosse um acelerador de partículas. Bateu aqui, você tem um chuveiro, literalmente um chuveiro de partículas, e aqui você tem um monte de outras partículas que vem caindo, também na altura de mais ou menos 30 km. A escala de energia que tem aqui nesse choque aqui não é de 1 GeV, que é um próton, é de 10 elevado a 19, 10 elevado, acho que é 10 elevado a 16 GeVs. 10 elevado a 16 GeVs. Você arredonda aí para 10 elevado a 13 TeVs, com T de tatu. Só para você ter uma ideia, o LHC trabalha na faixa de 7 TeVs. Eu estou falando de um negócio de 10 elevado a 13 ordens de grandeza maior do que o LHC trabalha. Tá? Maior.
de forma natural, tá? E aqui a gente tem uma informação muito grande, principalmente de física de partículas. A gente descobriu muitas coisas aqui interessantes, tá? E aqui tem um mapa, e existe inclusive um mapa para isso, e esse mapa é anisotrópico, de fluxo de partículas que a gente detecta. Tem um observatório lá no Chile chamado Pierre Auger, tá? Que é praticamente, vamos dizer assim, um dos maiores observatórios que nós temos e que observa as coisas aqui no chão da Terra, esse tipo de informação, ou de observação cosmológica a partir desses raios cósmicos, tá? Então, aqui é uma gigantesca área de informação que a gente pode ter. Uma outra fonte também é essa dos neutrinos. Neutrinos, aquelas partículas lá que quase não tem interação com a matéria, nem nada, e a gente está banhado disso. A gente tem uma distribuição de detecção de neutrinos em diversas áreas do céu gigantesca, tá? Então a gente consegue ter muita informação sobre isso também. E aqui as tradicionais, ou talvez uma das mais, eu não vou dizer as mais conhecidas porque é um negócio complicadinho de conhecer, mas talvez as mais faladas nos últimos 5, 6 anos, que é as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, lembra tudo que eu falei das ondas eletromagnéticas? Então, coloca toda a informação que você pode obter de ondas eletromagnéticas, mas de ondas gravitacionais. O detalhe é que de ondas eletromagnéticas a gente já está fazendo essa observação em algumas, vamos arredondar aí, alguns séculos, né? Se a gente pegar aí, pegando baixo do telescópio para cá, ou seja, de Galileu para cá, vamos arredondar aí 400 anos, 410 anos, tá pouco tempo, assim, já tem alguns séculos. Ondas gravitacionais a gente tem 6 anos, né? Ainda não tem 6 anos ainda, tem 5 anos e meio de ondas gravitacionais, tá? Então, toda aquela informação que a gente tem, a gente está começando a ter dentro, vamos dizer assim, obtendo não outras informações, mas obtendo outros tipos de informações do universo, de algo que nós não enxergamos, não vemos, não detectamos de forma direta, porque raios gama a gente também não enxerga, mas tem um detector ali que vê alguns fótons ali numa alta frequência. Ondas gravitacionais não é isso. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, quem nunca ouviu falar de ondas gravitacionais, mas aqui é só rapidamente uma parte técnica. Ondas gravitacionais é oscilações do espaço-tempo na interpretação da relatividade geral. Cara, só esse ponto aqui já dá, e a gente vai ter discussão disso futuramente, sobre o que é oscilação do espaço-tempo aqui no nosso grupo, tá? A gente vai discutir isso futuramente, tá? Oscilações do espaço-tempo e oscilações do espaço-tempo na relatividade geral, tá? Então é um negócio assim, quase coisa de outro mundo, né? Mas ainda está no nosso universo ainda. E tá aqui a parte teórica dos trabalhos tanto de Einstein, de 1918, quanto do Einstein com Rose, em 1937. Tá? 1918, a relatividade geral ela foi publicada, Einstein publicou em 1916, né, um pouco tempo depois dele ter dado aquela palestra em 1915 sobre relatividade geral, ou seja, bem pouco tempo depois ele tirou uma solução teórica que sai um negócio lá que oscila no espaço-tempo. E como assim oscila isso? Dá para detectar isso? Então, não só dá como deu, mas 100 anos depois da relatividade geral, que é esse aparelho aqui que fica lá em Hanford, nos Estados Unidos. Esse braço aqui tem 4 km para cá e tem outro 4 km para cá. Tem um em Hanford, nos Estados Unidos, e tem outro em Livingston. Também é um bração de 4 km para cá e o outro 4 km para cá para o outro lado, como se fosse em L. Também nos Estados Unidos. E tem outro que fica lá na Itália. Agora eu não tenho certeza se esses braços têm 4 km também. Que é o Virgo. Virgo é um outro aparelho igual, porque esses dois aqui se chama LIGO, que fica lá nos Estados Unidos, tá? São 2 observatórios de ondas gravitacionais, e tem o Virgo, que também é de um observatório de ondas gravitacionais, mas que fica na Itália. Agora eu não tenho certeza se esses braços têm 4 km. Tá, eu vou ficar devendo essa informação, mas tem um site aqui, depois vocês podem consultar. O que esses aparelhos ou observatórios fazem? A grosso modo, tá? Aqui você tem um laser muito forte.
Aí tem esse braço para cá de 4 km, tem outro braço para cá de 4 km, em cada um daqueles 3 observatórios. Mandou um laser, divide um pouco para cá, divide um pouco para cá. Laser é luz, é fótons, tem frequência. Bateu no espelho, voltou, bateu no espelho, voltou, é recombinado novamente e vai para o detector. O que acontece? Se você tem esse laser funcionando, eles estão indo e voltando, o que acontece com a onda? Tem o Vega 3 km, obrigado Ricardo. Então o Vega é um pouquinho menor, mas também dá para fazer o mesmo tipo de experimento dos Estados Unidos, tá? Do LIGO. Então, quando você está com o aparelho ligado, o laser está indo para um lado, está indo para o outro, voltou os lasers, quando volta para o detector, ele vai ver a diferença de onda das duas ondas que foi para cada um para um lado e recombinou para o outro. A princípio, o que você tem que ter? Nada, você tem que ter a mesma ondinha. As duas ondinhas foi, as duas ondinhas voltou, se juntou, você não tem uma interferência, você não tem uma diferença no comprimento de onda. Tá tudo certinho. Agora, e se passa uma onda gravitacional? O que acontece com a onda gravitacional que a gente aprende lá na relatividade especial? Você tem um encurtamento de um desses braços ou dos dois braços. Uma dilatação temporal e contração espacial. É isso que a gente aprende lá na relatividade. Então, quando passa uma onda chacoalhando aqui a Terra, e claro que vai chacoalhar também esse observatório, ou cada um dos três, quando volta as ondinhas de luz que está indo para cá, voltando para cá, se recombina e volta no fotodetector, vai dar uma diferença. E nessa diferença é exatamente o comprimento de onda de alguma coisa que passou. E o que é essa alguma coisa que passou? O que tem capacidade de alterar o espaço-tempo desses observatórios em Terra? Aqui é claro, eles são extremamente sensíveis, você tem limpeza dos dados, ou seja, se um caminhão passar do lado vai oscilar, mas a gente tem a capacidade de fazer a limpeza nos dados aqui disso a ponto de ficar, olha, não é nada nem da Terra, nem um terremoto, um caminhão que passou, um cachorro que latiu do lado, ou o sol que influenciou, não tem nada. Qual o outro tipo de objeto que pode influenciar isso? Aquele negócio que Einstein falou lá em 1918, 1937, onda gravitacional. Tá? Beleza, é lindo o experimento, tal, mas funciona? Funciona. Aqui nós temos ondas gravitacionais, no caso aqui de uma fusão de buracos negros, né? Ou de estrelas também, aqui está de forma genérica, tá? Se bem que essa aqui, se não me engano, é a primeira detecção. A primeira detecção foi fusão de 2 buracos negros. Se fundiram, estava chegando cada vez mais perto, espiralando, até que começou a se fundir, fundiu em um só. O que acontece com 2 bichos grandes daquele lá, que estão oscilando o espaço-tempo? Quando eles estão se mexendo, quando eles estão oscilando, espiralando, se funde, oscila o espaço-tempo. E essa oscilação vem vindo, chegou até aqui na Terra. Com isso nós temos não só uma, mas olha o tanto, cada um desses pontinhos aqui, desses pontinhos de cima, são junção de algumas coisinhas de baixo que tem aqui, que são de buracos negros. Todas essas detecções aqui são de buracos negros. Aqui são de estrelas de nêutrons, que também dá oscilação no espaço-tempo. E tudo isso provocando ondas gravitacionais que foram detectadas no LIGO, no LIGO, no Virgo. Algumas só foi detectada no LIGO e outras foi detectada em conjunto. O melhor de você ter 3 objetos desse em funcionamento é que você consegue confirmar o outro. O sinal que você viu aí realmente foi uma onda gravitacional? Não foi porque eu detectei aqui e a mesma coisa que você detectou aí. Pessoal da Itália, vocês detectaram isso também? Foi, aqui está certinho. E aí está confirmado. Com 3 a gente já consegue fazer uma triangulação e a gente já consegue ver aonde é que é a fonte dessa onda gravitacional. É um buraco negro, foi estrela de nêutrons e tudo mais. E aí a gente tem um catálogo disso, tá? Eu não vou falar de ondas gravitacionais nem de buracos negros hoje, mas mais para frente a gente vai comentar sobre isso, porque tem muita, mas assim, é muita coisa interessante que a gente pode tirar de informação de cosmologia de ondas gravitacionais só de fusão de estrelas de nêutrons e buracos negros.
Só disso a gente já tira muita informação. Tá? Por exemplo, de formação de elementos químicos, como é que é o funcionamento de objetos tão compactos do tipo buracos negros, estrelas de nêutrons, tá? Como é que é o funcionamento. A gente consegue ter muita informação disso. Tá? Mas esse é um outro assunto que a gente vai comentar para frente. Experimentos que nós temos no mundo. A lista é enorme. Eu não consegui catalogar todos, porque nem eu conheço todos. Teve vários desses experimentos aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que há muita informação dentro de cosmologia que já foi trabalhada, que é trabalhada e ainda vai ser trabalhada, que vai ser obtida de diversas formas. Telescópio lá no Palomar, COBE, que pegou informação de radiação cósmica de fundo. O telescópio Hubble, que já era para ter se aposentado já há anos, está com 30 anos em pleno funcionamento, tirando fotinhas lindas. E melhor ainda, não sei se todo mundo já sabe sobre isso, a cientista sênior, que é uma das que coordena o projeto Hubble Space Telescope, se chama Jennifer Wiseman. E ela é uma cristã e, por melhor ainda, já veio aqui no Brasil dar palestras pra gente aqui na ABC2. Tá? Eu não tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, mas outros viram. A gente teve 2 conferências nacionais e uma delas ela esteve aqui no Brasil falando pra gente sobre física e teologia juntas. É uma mulher que trabalha na NASA. Tá? A mulher trabalha na NASA e ela trabalha com isso aqui. Tá? Então, quando vocês veem a Jennifer Wiseman por aí, é a mulher que trabalha aqui, ó, no Hubble Space Telescope. Tem o Dark Energy Survey, o Planck, que já foi desativado, mas que ainda tem muitos dados ainda. Hubble Observatory Legacy Survey of Space and Time. Por favor, não critique o meu inglês, que o meu inglês é péssimo, tá? Não sei falar inglês direito. Mas esse observatório aqui ainda está sendo construído, tá? Então ele é futuro ainda. A gente vai ter muita informação dele quando ele estiver pronto. O Piaget, que eu falei, o PRLG que eu falei para vocês, que está em funcionamento ainda. WMAP, que já foi aposentado. A IceCube, que a gente consegue informação de neutrinos, está em funcionamento. Spitzer, que é da NASA, que consegue informação em raio-x, em raio-x e outros comprimentos de onda. Xanda, que é raios gama. LIGO, que eu falei para vocês, Virgo. A lista é imensa de muitos aparelhos onde a gente consegue informação de cosmologia, tá? Bom, isso é informação, vamos dizer, experimental, prática. A informação teórica que a gente tem, bom, tá aqui o padre, né? O padre cosmólogo, tá? Esse aqui é um dos pais da teoria do Big Bang. Se ninguém não conhece essa face, esse é o George Lemaitre, que durante a semana dava aula de física e matemática e no final de semana pregava na igreja. Tá? É esse tipo de pessoa que está dentro da igreja e dentro da cosmologia. E esse aqui talvez seja o bem conhecido Einstein. Tá? Bom, tem algumas equações aqui que eu não poderia deixar de colocar, mas depois vocês podem, a gente não vai comentar sobre elas aqui, apenas como citação de onde que a gente tira informação teórica da cosmologia. Então, equações de movimento da cosmologia, que são as equações de Einstein, aqui eu já coloquei já com a constante cosmológica, a gente vai trabalhar disso futuramente, porque Einstein colocou isso na mão por causa de uma questão de cosmovisão particular dele. Colocou isso porque o universo tinha que ser estático. Mas não dá muito certo porque o Hubble viu que isso aqui não funciona. Eita, foi o maior erro da minha vida. Vai lá e Einstein tira de novo. Aí depois a gente foi lá e colocou de novo porque isso aqui realmente precisa ter. Tem alguém que falou aí que parece aula de grego. Então, a gente usa todas as letras do grego, tá? Mi, Ni, o Pi, o Lambda, o kappa. Então, assim, alfabeto grego pra gente, alguma coisa a gente sabe, o físico sabe de grego quando vai fazer aulas de grego bíblico. Alfabeto a gente domina, tá? Pelo menos falar e escrever a gente domina. O resto é detalhe, tá? Equações de Friedmann, que vai dar as equações de dinâmica do universo. Então aqui tem aqui a função de Hubble que a gente vai trabalhar, né? Outros detalhes a mais. E aqui tem um modelo cosmológico que nós trabalhamos
que a gente chama de modelo cosmológico padrão, lambda CDM, lambda lá da equação de Einstein, CDM é Cold Dark Matter, né? Matéria escura fria. Mas o que é isso? Não se preocupa que um dia a gente vai tirar ainda uma reunião futura só para falar de modelo cosmológico padrão, só para falar sobre teoria do Big Bang, e a gente vai detalhar justamente essa... Isso aqui é um gráfico, obviamente isso aqui não é uma figura real, tá? Mas é uma montagem de tudo que a gente conhece, do início do universo, período de inflação até os nossos dias atuais. Tá aqui 13,77, mas aqui já deu uma melhorada nesse valor, que é 13,82 hoje em dia. Tá? Bom, até agora eu só falei de coisas de cosmologia, falta a parte de teologia. E aqui a gente já vai caminhar para os finalmentes, que é alguns problemas de cosmotel, né? De cosmologia e teologia juntos. Tá? E aqui eu abro com o nosso, vamos dizer assim, quase que o nosso verso áureo, verso central que nós trabalhamos em WC2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. E aqui veja que eu já estou fazendo integração com teologia. Então, mas pera, aqui é um grupo de física ou de teologia? Os dois. A gente trabalha com os dois dentro do mesmo campo. Aqui é tudo junto e misturado. Aqui a gente vai fazendo continha com relatividade geral com a Bíblia do outro lado. Tá? Na mesma mesa. Sem nenhum problema. Belíssima galáxia. Eu gosto de colocar a figura de galáxias, tá? Para as meninas que gostam de figura de gatinho, aqui são de galáxias, tá? Eu acho que são mais bonitinhas, né? Quais são os problemas que nós temos? Problemas, e assim, são os tópicos atuais, né? Os tópicos atuais de cosmologia são problemas, né? Quais são os problemas que nós temos? O nascimento do universo, que é a área de cosmologia quântica. A gente vai até comentar sobre isso. Como é que o universo nasceu? Quais são os processos físicos que o universo passou para nascer? Aqui tem algumas teorias de gravitação quântica e de cosmologia quântica. Algumas, tem muito mais do que isso aqui. Então esse aqui é um dos problemas que nós temos. E a gente vai inclusive ter uma reunião para tratar somente de cosmologia quântica ou de nascimento do universo. Por quê? Lá no nascimento do universo a gente acredita, dado os nossos modelos teóricos, que todas as 4 forças fundamentais eram uma só. E ao passar dos primeiros instantes, talvez, a gente tem separação dessas forças. Olha aqui o tempo em segundos. Nascimento do universo em 0, estava todo mundo junto. 10 elevado a menos 50. 0, seguido de 49 zeros, 1 segundo. Estava todo mundo juntinho. É a era de Planck, que a gente chama, né? Ou escala de Planck. E aqui está vendo que o tempo vai aumentando até os dias atuais, e aqui a gente tem a separação das forças. Tá, por que é desse jeito? É um problema que nós temos dentro de cosmologia quântica, tá? Separação das forças e tudo mais. Isso a gente vai comentar futuramente. Aqui nós temos a história completa do universo. Tá, mas é desse jeito mesmo? Porque nós estamos aqui e a gente está olhando para trás, mas o para trás é exatamente isso. Essa é a história completa, baseada no Lambda CDM, que é um modelo teórico, só tem esse modelo, está certo esse modelo? É isso mesmo? É um outro problema que nós temos ainda em aberto, porque obviamente não existe só o modelo Lambda CDM, há outros modelos cosmológicos, tá? Composição do universo, isso aqui baseado no Lambda CDM, o nosso universo de 100%, nós temos quase 27% que a gente não sabe o que é, mas que dá efeito gravitacional, a gente chama de matéria escura. Quase 70% de alguma coisa que está empurrando o universo para crescer de forma acelerada e a gente não sabe o que é, chamamos isso de energia escura. E tudo o que nós vemos e o que nós não vemos também de informação, vamos dizer assim, que está fora da luz visível, né, da radiação gama, ultravioleta, em rádio e tudo mais, tudo, o resto nós chamamos de matéria ordinária. Não dá 5%. Ou seja, nós não conhecemos, ou conhecemos, vamos ser bastante otimistas, conhecemos apenas 5% do universo. E o resto? O resto é alguma coisa escura, ou energia escura, ou matéria escura. E o que é? Pois é um problema que nós temos. Tá?
Tá? E a gente vai discutir isso futuramente, o que poderia ser energia escura, matéria escura. E aqui, detalhe, matéria escura e energia escura são formas conceituais. Não é necessariamente um objeto em si. Matéria escura é uma partícula que não foi detectada. Tem modelos que colocam como matéria escura como partícula não detectada. Tem outros modelos que colocam que é apenas um efeito do observador acelerado. E que também explica de igual forma. Qual dos dois está certo? Então, é um problema que a gente não sabe ainda qual dos dois modelos estão certos, porque a gente não detectou nada de matéria escura até hoje, a data de hoje, 28 de janeiro de 2021, e também não temos ainda a explicação de forma completa de observadores acelerados. Não dá para explicar ainda todos esses 26,8%. Então, a gente ainda tem um problema gigantesco. E aqui eu fiz uma lista enorme ainda de problemas físicos, gravitação quântica, buracos negros. Nobel de Física, que a gente vai falar daqui a 15 dias, não fala nem de buracos negros, fala de objetos, acho que é supermassivo, né? Objetos supercompactos. É essa expressão que o pessoal do Nobel deu lá a medalha e a premiação lá para o Penrose e Paguinhas e para o outro astrônomo que eu nunca lembro o nome dele. Eles não chamam de buraco negro, chamam de objeto supercompacto. Por quê? Porque tem um problema ainda gigantesco para saber o que é esse negócio de buraco negro. Matéria escura e energia escura, que foi que eu mencionei, inflação. Tem problema com isso? Tem, porque a gente não sabe nem se teve inflação. Para os nossos modelos, aliás, para o modelo do Lambda CDM funcionar muito bem, a gente tem que ter um período de inflação. Tá, e como é que funcionou o período de inflação? A última contagem que eu fiz, que foi no livro do PDG que eu coloquei aí no final do volume, eu contei 15 teorias de inflação. 15 teorias de inflação para explicar o período que nós chamamos de período inflacionário. Ou seja, a gente nem sabe como é que esse negócio... Dentro do modelo Lambda CDM, que a gente nem sabe se esse negócio funciona muito bem. Tá? Tem modelos que tentam tirar a inflação. Não existiu esse período de inflação, que é aquele Big Bang, Big Boom, a explosão toda. Isso aí a gente vai ver futuramente o que significa esse Big Boom, que é o que nós chamamos de inflação. Eu já vou dar um spoiler, não tem nada a ver com a explosão do universo, tá? Se tem alguém que ainda não conhece esses termos. Ondas gravitacionais, mas não as que nós estamos detectando agora, primordiais. Mas tem? Eu não sei, a gente não detectou. Teoricamente teria. E seria um indício de que talvez o período de inflação estivesse correto. Mas se a gente não detectou ondas gravitacionais primordiais, tem ou não tem período de inflação? Tá vendo então o problemão que a gente tem? Mas é só físico, né? Tem a relação com a teologia também, só que é de coisa nossa que eu digo é coisa da física. Como é que a gente lê o texto de Gênesis de forma complementar com tudo isso que a gente está falando de cosmologia? Nós físicos, cristãos, cientistas ou professores de física ou estudantes de física, nós somos cristãos. Nós temos um texto sagrado, a Bíblia, o primeiro livro, as primeiras palavras que estão no nosso livro, que nós estudamos, que nós lemos dentro da igreja no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como é que eu leio isso de acordo com... Algumas críticas falam disso, o modelo ateísta de cosmologia, da ciência, dos hereges, dos ateus e tudo mais. E agora, como é que você faz para ler o texto de Gênesis, que é não é que contém, é a palavra de Deus inerrante no seu contexto ali, sem você ter crise emocional, sem você desviar também? Como é que você faz esse tipo de leitura? Então, esse é um outro problema que nós temos aqui, e a gente vai tratar disso também. Visões cristãs sobre criação, criações da Terra, que eu já mencionei, criações da Terra jovem, da Terra antiga, o crescimento evolucionário, design inteligente e outras. Porque não tem só essas quatro. Essas quatro talvez sejam as mais conhecidas, as mais difundidas. Inclusive, nós temos dentro da ABC2 um livro chamado A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Que é essas 4 visões que tem aqui. São talvez as mais conhecidas, mas tem outras, tá? Tem diversas outras. Como é que a gente trata essas visões dentro desse contexto de físico-teológico, vamos colocar assim? Um outro problema que nós temos, tratando agora dentro do contexto do nosso grupo aqui, como é que Deus se revela pela criação? Revelação geral e teologia
é natural, tá? Não é natural, não, é natural. Como é que a gente trata disso? Como é que é esse enfoque que a gente pode trabalhar? Então é um outro problema que a gente tem que tratar também. Esse aqui é legal. Implicações da cosmologia na história da salvação. Pera, não é. O que eu estou querendo dizer aqui não é pegar um livro de cosmologia e pregar na igreja, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas são as implicações de toda essa criação que eu falei para vocês na história da salvação. Criação, isso aqui tá fácil. Queda, eita. A parte do pecado, a entrada do pecado. Aí é meio complicado. E redenção? O que a morte de Cristo tem a ver com evolução dinâmica do universo? E a parte de escatologia? Bom, o universo não vai ter um fim? Ou não vai ter um fim? Tá, e qual a implicação disso na escatologia bíblica? É um outro problema também que a gente pode trabalhar. E os 3 pontinhos aqui é porque não deu para fazer mais slides, senão a gente ia passar só falando de uma lista enorme de problemas, tá? Conclusão, então, eu concluo aqui com essa belíssima imagem da NGC 2936. Essa aqui é uma galáxia mais envelhecida, e essa outra galáxia está passando perto dela e está dando um efeito gravitacional meio que de alongamento. O que parece isso aqui para você? Parece um pássaro com uvo, né? Pois é, meio que conhecido como isso. O pássaro tem um nome, agora eu esqueci, mas a gente conhece ela como a nebulosa do pássaro com ovo, alguma coisa assim. Muito bonita essa imagem. E aí eu concluo então com esse versículo, vamos dizer assim. Eu gosto desse versículo, na verdade desse capítulo inteiro, que é como se fosse o texto cosmológico bíblico, o texto bíblico cosmológico, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tá? Então era isso que eu tinha preparado. Ficou um pouquinho longo, ficou meio grande a apresentação, mas é só para hoje, que nós estamos começando hoje. Tá? A bibliografia de algumas coisinhas aqui é o PDG que eu falei para vocês. Quem não conhece, todos os dados sobre física, partículas e tudo mais que existe, e de experimentos e parte teórica, existe um livro que a gente chama de PDG. É um livrão mesmo, é gigantesco, tá? Ele está aqui em PDF, ele é livre e tudo mais, então vocês podem ver lá. Tem outros livros também. O mini curso Dicionário de Cristianismo e Ciência, que nós temos também, é o melhor dicionário em português nessa conexão entre fé e ciência, de forma geral, que a BC2 acabou publicando junto com a Thomas Nelson Brasil. Tá? Aqui os contatos, o meu contato, meu e-mail, o Instagram, e como eu falei para vocês, o pessoal da física aqui agora, falando da física em si, nós temos uma conexão, ou nós temos estamos também integrados, junto com o pessoal da Química e Biologia, num grupão, vamos dizer assim, na realidade é um núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. Tá? Então quem quiser também ter contato lá, nesse site, nesse arroba lá do Instagram. A Pamela acabou colocando o link. Pamela, ainda bem que você colocou, porque eu esqueci. Sempre esqueci alguma coisa, de colocar o link do Telegram, dos estudos do grupo de Ciências Naturais, do núcleo, onde está todo mundo, Química, Física e Biologia. Tá?